Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Da última aula para cá, a gente recebeu instruções da diocese, o que é ótimo, porque a gente está junto da diocese, caminhando junto com a diocese. É um dever, na verdade, que onde está o bispo, está o cristão. A gente nunca deve se afastar da diocese, da paróquia e tudo mais. Por isso que para a gente ter essas aulas aqui, eu pedi autorização do padre. Vocês se lembram, né? Sim, vocês perguntaram, pode? Eu disse, se o padre deixar, tudo bem. Então a diocese tem um programa, a gente se uniu a esse programa, e nesse programa, a aula de hoje é a aula em que Nosso Senhor Jesus Cristo nos revela que Deus é Pai. Ou seja, a gente vai falar da paternidade divina. Só que a gente perdeu uma aula, porque a gente já chegou tipo na terceira ou na quarta aula, que a gente entrou no programa da diocese. Então a gente perdeu a aula sobre a Santíssima Trindade, que é necessário para a gente entender o que quer dizer que Jesus nos revela que Deus é Pai. Quer dizer, todo mundo que é batizado é filho de Deus. Tudo bem, beleza. Mas o que quer dizer ser filho de Deus? Qual é a diferença entre a gente dizer que Nosso Senhor Jesus Cristo é filho de Deus e a gente dizer que eu sou filho de Deus ou vocês são filhos de Deus? Isso é justamente o tema dessa aula. Mas para isso, a gente tem que entender primeiro como que Nosso Senhor Jesus Cristo é filho de Deus. Sim. O que quer dizer ele ser filho de Deus? O que quer dizer haver Deus Pai, Deus Filho e, mais ainda, Deus Espírito Santo? Então a primeira metade, a gente vai fazer 40 minutos, a gente vai dedicar a essa questão da Santíssima Trindade, para a gente poder entender o nosso papel dentro da Santíssima Trindade como filhos de Deus. Sim. Aí a gente vai entender a nossa relação com um Deus que é uno e que é trino. O que quer dizer isso? Primeiro, Deus é uno. É uno no sentido mais completo e absoluto que se possa imaginar. Não tem nada que seja tão uno quanto Deus. Tanto no sentido de ser único, não haver nenhum outro igual, seria impossível ter outro Deus igual, porque o que a gente tem é, de um lado, Deus, do outro, as criaturas de Deus. As coisas que Deus criou. Coisas, pessoas, árvores, estrelas, galáxias. Tudo isso são coisas que Deus criou, são criaturas de Deus. Desde a joaninha desse tamaninho até, imagina aí a maior coisa que você conseguir imaginar, né? Você olha de noite para o céu estrelado no lugar escuro, né? Aqui de noite, tempo de lua nova, você consegue ver aquela faixa de luz contínua que é a Via Láctea, quer dizer, aquela coisa gigantesca com milhões de estrelas dentro. Aquilo Deus criou. Deus criou tudo. Quer dizer, Deus de um lado, do outro todas as criaturas de Deus. É por isso que não seria possível haver dois deuses, porque o outro Deus seria a criatura do primeiro, ou o primeiro não seria Deus como a gente considera Deus. Né? Ele não seria o criador de tudo. Então Deus é uno. Também no sentido dele ser indivisível. Você não pode pegar Deus e
fazer ele em partes. Se eu pego aqui essa caixinha, né, eu abro a caixinha de alguma maneira, como é que abre isso? Eu abro a caixinha, tem grampos dentro. Pronto, eu já dividi o negócio. Né? De um lado a caixinha, do outro os grampos. Eu posso dividir ela em duas partes. Isso é ser divisível. Deus não é divisível. Agora a gente pode dividir isso daqui em átomos. A gente pode dividir em moléculas, a gente pode dividir em unidades muito menores também. Né? Se a gente jogar lá fora, a cachorra vai dividir isso daqui em quase que moléculas. Né? Vai sair roendo isso daqui, vai fazer uma farma. Né? E Deus é indivisível. Quer dizer, ele é uno, ele é perfeitamente uno. Você pode pensar em Deus nesse sentido, né, como sendo um ser que é uma perfeita união. É por isso que os antigos gregos, por exemplo, os filósofos gregos, Aristóteles, ele achava que Deus deveria ser uma bola perfeita. Porque eles tinham chegado a essas conclusões que é necessário que haja Deus e que Deus seja assim, etc. Isso ele tinha chegado pela razão. Mas ele não teve revelação, né? Peraí, perdi. Qual filósofo mesmo? É Aristóteles. Aristóteles. Sim. A gente teve revelação. Quer dizer, Deus veio, falou com os judeus, ele veio na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Deus também é trino. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que Deus tem uma só substância ou essência e três pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quer dizer, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Deus Filho. Isso não tornaria ele divisível? Não, porque ele não foi dividido. É por isso que no credo, justamente no começo, nos primeiros séculos da igreja, essa questão foi a questão que mais motivou as discussões teológicas. Aí a igreja, aos poucos, se reunindo em concílios, que é a forma mais forte que a igreja tem de ensinar, né, que é reunir bispos do mundo inteiro debaixo do Papa para pegar e discutir uma questão até chegar a uma conclusão, aí solta um documento e esse documento o pessoal leva séculos tentando entender, basicamente. Se for ver, por exemplo, teve 2 concílios em Nicéia, nos primeiros séculos. No primeiro, eles disseram que Nosso Senhor era da mesma natureza que o Pai. Aí veio uns caras dizendo, mas então quer dizer que é divisível, quer dizer que tem 2 deuses, dividiu, fez... Aí o outro concílio de Nicéia foi botar os pontinhos nos is e dizer que não, que ele é uma só substância, uma coisa só, com o Pai. É indivisível, é uma coisa só. O que ele é, então, nosso Senhor Jesus Cristo? Como é que a gente consegue lidar com isso? Ele e o Espírito Santo. A gente vai chegar no Espírito Santo depois que, entendendo Nosso Senhor, a gente entende o Espírito Santo. Não que alguém já tenha conseguido entender plenamente isso. Entender é uma palavra um tanto quanto forte para uma criatura em relação ao Criador. Vocês pensem que, assim, lembrem que o cachorro entende o que a gente quer? Não. A pulga do cachorro entende o que a gente quer? Não. A gente está muito mais longe de Deus do que a pulga do cachorro está da gente. Então, o resultado é que a Santíssima Trindade
ela é e ela vai sempre permanecer um mistério. A gente encontra muitos mistérios. Inclusive, é interessante porque a palavra mistério é o grego para a palavra latina sacramento. E a gente vai ver depois os 7 sacramentos da igreja. A comunhão, sacramento, a confissão, sacramento, batismo, sacramento. Como sendo coisas sagradas. Justamente. E mistérios. De uma certa maneira. Porque tudo aquilo é algo que vai tão além da nossa capacidade de fazer enquanto ser humano, assim, puramente natural. São coisas que vão tão longe, os sacramentos, eu digo. Você pegar, derramar água da cabeça de alguém, derramar água 3 vezes, dizendo eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um gesto que é fácil. Mas isso é um sinal visível de uma realidade invisível, e essa realidade invisível está tão além da nossa capacidade de fazer, que não é a gente que está fazendo aquilo ali, é Nosso Senhor que está fazendo um sacramento. A realidade invisível seria a fé. Não, a realidade invisível é uma realidade. Você tem fé nessa realidade. Então. Mas a fé, ela é o dom de Deus da gente acreditar naquilo que a gente não vê. Isso é a fé, basicamente. O dom de Deus da gente acreditar no que a gente não vê. Ou em realidades invisíveis. Justamente, em realidades invisíveis. Sim. Como Deus, a existência de Deus, de anjos, de demônios. A gente não vê, mas a razão nos leva lá, mas a gente crê mesmo pela fé. É por isso que no credo a gente começa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E é por isso que a aula passada do curso da Diocese teria sido sobre a fé. Ainda nessas primeiras aulas. Justamente, Santíssima Trindade, fé, ver essas coisas, só que a gente está tentando entrar a gente pegou o bonde andando, a gente se juntou a eles na 4ª aula, eu acho. Entendi. Então a gente vai ter sempre que pegar as aulas e recuar um pouquinho para fechar isso daí. Talvez a gente possa fazer na aula que vem, a gente possa fazer a primeira parte sobre a fé, como a gente agora está fazendo a primeira parte sobre a Santíssima Trindade. Mas realmente, você crer na Santíssima Trindade é uma questão completamente de fé. Quer dizer, eu posso te explicar o que é a fé cristã, porque a fé é fé em alguma coisa, No caso, o catecismo, que eu digo para vocês comprarem, o catecismo ele é um resumo da fé cristã. Quer dizer, um resumo daquilo em que os cristãos creem, auxiliados pela graça de Deus. Deus está te oferecendo essa graça de crer. Eu posso te ajudar a entender, e aí depois você vai poder meditar sobre aquilo, mas a graça de crer, essa Deus te oferece. Do mesmo jeito que ele pega e bota a graça de você poder ter essa aula de catecismo desse jeito tão completamente muito louco, Mas nós temos então Deus Pai que antes de todo o tempo, antes de existir o tempo, antes de criar o tempo, gera Deus Filho. Ele gera, ele não cria. Isso a gente tem no credo, a gente diz isso. Se a gente se tivesse uma missa em latim aqui, seria todo domingo. Só que a tradução em português usa a versão do credo mais curta. E então aqui é só nas grandes festas que tem o credo que diz gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Interessante. Isso era para ser assim, se a missa fosse em latim,
seria todo dia. Né? Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ele é uma coisa só, consubstancial quer dizer isso, é uma coisa só. Substância é um termo filosófico da filosofia aristotélico-tomista, da filosofia aristotélica, justamente, vem de Aristóteles, né? E a gente diz aristotélico-tomista porque São Tomás, em homenagem, justamente, em homenagem a quem vocês estão aqui na Quinta São Tomás, né? Vocês viram a placa lá em cima. Sim. Aristotélico-tomista quer dizer juntar o Aristóteles com São Tomás, que foi o cara que pegou Aristóteles e foi além. Onde Aristóteles parou, ele continuou. E mandou muito bem. Assim, basicamente, o que até hoje a Igreja usa São Tomás, o que São Tomás de Aquino definiu, foi depois aceitado pelos concílios, foi depois considerado o ensinamento oficial da Igreja sobre os mandamentos, como é que eles funcionam, etc. E ele usa como raciocínio de base o de Aristóteles. Mas nessa filosofia, substância é a resposta à pergunta: o que é isso? Quer dizer, se você aponta para mim, você pergunta: o que é isso? É o Carlos. O que era aquele animal que subiu em cima de você na última aula? A Bela. Quer dizer, não é substância no sentido que a gente usa hoje, de substância química, água. A água não é a substância naquele sentido. Seria a água que está naquele copo, que é diferente substancialmente da água que está naquele outro copo. O próprio copo é uma substância. Então, quando a gente diz que Deus Pai e Deus Filho são consubstanciais no credo, quando a gente diz que eles são uma substância só, a gente está dizendo que eles são uma coisa só. O que é essa coisa aqui? É um sofá vermelho, onde vocês estão sentados. Como sendo só um único conjunto de moléculas, né? Uma coisa. No caso, você não está considerando moléculas. E como Deus é indivisível, não é como se fosse uma coisa que você pudesse separar. A substância é Deus, Criador, Deus único, que criou os céus e a terra. Ou seja, Deus Pai e Deus Filho são um só Deus. Deus Filho é gerado antes de todos os séculos por Deus Pai. Aí muitos filósofos e teólogos vão dizer, com uma beleza mística nisso, que o motivo já dessa geração é o amor. É por isso que Deus é amor. Então, Deus Pai gera Deus Filho, e o amor de Deus Pai por Deus Filho e o amor de Deus Filho por Deus Pai, ele é tão absoluto que ele é uma terceira pessoa chamada Espírito Santo. Ou seja, a Santíssima Trindade é esse fenômeno que... Como é que a gente vai entender? A gente não vai entender. É um mistério. Mas pelo qual Deus Pai gera Deus Filho, e o amor dos dois é o Espírito Santo. É Deus o Espírito Santo. E aí a gente tem três pessoas numa só substância. É até interessante que o Catecismo Romano, nesse tema, ele diz que é bom avisar para o catecúmeno para não ficar tentando ir muito longe nisso, porque vai ser
mais capaz dele criar confusão na própria cabeça do que dele realmente entender, porque Acho é que a coisa um mais mistério. difícil de entender é isso, né? Realmente é difícil de entender, mas é uma coisa que a gente tem por revelação. Quer dizer, nosso Senhor Jesus Cristo revelou isso. A gente tem isso por revelação. Então, a gente sabe que é verdade. A gente sabe que antes de todos os tempos, Deus Pai gerou, não criou, quer dizer, não está do lado, lembra que eu falei? Uhum. De um lado Deus, do outro todas as suas criaturas. Uhum. Pois é, não está do lado de lá. Entendi. E, essa parte eu entendi, agora a Trindade. Pois é, ele gerou Deus Filho e o amor de Deus Pai e Deus Filho é o Espírito Santo. Quando Que ele a gente falou diz isso, que ele procede do Pai e do Filho no credo. Porque ele vem do Pai e do Filho. É o amor do Pai e o amor do Filho. Quando você falou isso, eu lembrei da minha relação com o meu filho. Eu Justamente. gerei o meu filho, ele saiu de mim. Então não deixa de ser parte de mim, né? Justamente. É o que eu ia dizer. É. Eu ia dizer que isso é mais fácil para você que a mãe entender. Porque Com realmente, certeza. essa geração é uma geração de amor. E no caso foi a primeira geração em todos os termos. Porque isso aconteceu antes da criação. E aí só depois disso que foi acontecer a criação. Sabe lá depois de quanto tempo, porque também não existe. Justamente. nenhuma referência. Depois disso se foi criar o tempo. Sim. Verdade. O tempo também é uma criatura. Sim. O tempo e o espaço também são criaturas. E aí, continuando o credo, que eu digo que a gente veria mais frequentemente se fosse a missa em latim, e por ele todas as coisas foram feitas, por Deus Filho. E por ele todas as coisas foram feitas. Mas e o Espírito Santo? Quer dizer, essa pessoa divina que é composta do amor do Pai, do amor do Filho. É ele que falou pelos profetas. Quer dizer, é ele que se comunicou por nós antes de Deus Filho se tornar homem. Porque o que aconteceu aqui? Primeiro, antes de todos os tempos, antes da existência do tempo, antes da criação, Deus Pai gera Deus Filho. Deus Pai ama Deus Filho ama Deus Pai. Esse amor é tamanho, esse amor é tão absoluto, esse amor é tão completo, que, procedendo do Pai e do Filho, nós temos uma terceira pessoa na Santíssima Trindade, que é Deus Espírito Santo. Mas isso tudo é uma coisa que acontece fora do tempo, antes do tempo. Esse que é o grande barato. Isso tudo acontece fora do tempo, antes do tempo. Então, na criação, a gente já tem a Trindade em ação. No princípio, era o Verbo. Quem é o Verbo? É Deus Filho. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por quem todas as coisas foram feitas. Você pega na Bíblia, primeira página da Bíblia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, é o Espírito Santo. Quer dizer, a gente já tem, e isso é muito lindo, eu fico até emocionado quando eu penso nisso, porque a gente não está falando de um personagem de RPG, a gente está falando de Deus que nos criou e que nos ama, e que nos mantém em existência. E
toda essa beleza que vocês veem aí fora, todas essas árvores, todas essas coisas, isso é o que ele faz quando a gente deixa. É uma coisa que eu pessoalmente, eu fico até emocionado quando eu trato da Santíssima Trindade, assim. Mas então o resultado é que a gente... É uma pena, eu devia ter preparado um cartãozinho. Existe um cartãozinho que é a coisa mais simples, né? Tem escrito Deus Pai, e aí ligado a Deus Filho, Deus Espírito Santo. Uhum. Aí ligando um ao outro, dizendo não é. Por quê? Porque Deus Pai não é Deus Espírito Santo. Deus Pai não é Deus Filho. Deus Espírito Santo não é Deus Pai. Por aí vai. E ligado no meio, todos, é Deus, um só Deus. Quer dizer, é um só Deus em 3 pessoas. Que ele fez isso por amor, para amar. Tanto que a terceira pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa de Deus, que é o Espírito Santo, é puro amor. É o amor de Deus Pai por Deus Filho por Deus Pai. E, depois que Deus nos cria, o amor pela criação, pelas criaturas. E aí, dentre todas essas criaturas, Deus resolve fazer uma criatura à sua imagem e semelhança. Qual criatura ele vai amar mais? Dentre todas as criaturas, aquela que foi feita à sua imagem e semelhança. Então o amor de Deus pelo ser humano já é acima, muito, 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 muito acima do amor de Deus pelo último exemplar do pássaro mais belo do mundo que está em extinção. O que Deus ama mais? Aquele ali ou o guardinha de trânsito chato da esquina? Guardinha de trânsito chato da esquina. Porque é um ser humano. E aí, Deus ainda fez um ponto a mais. Ainda deu um passo a mais ao se tornar homem. Porque antes, nós, homens, estávamos do nosso lado de cá, né? E Deus do lado de lá, daquilo que a gente falou no comecinho, Criador, criatura. Mas o Criador, ele se fez uma criatura. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. É por isso que a tradução do Novo Mundo dos Testemunhos de Jeová precisa falsificar, por exemplo, o começo do Evangelho segundo São João, né, que diz que no princípio o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Aí você pega a tradução do Novo Mundo e o verbo era como um Deus. Por quê? Para tentar negar a revelação. E o Nosso Senhor disse muitas outras coisas. Isso foi o começo do Evangelho segundo São João, mas a gente tem na boca de Nosso Senhor mesmo, ele dizendo que muito antes de Abraão, ele é. E eu sou é o nome, ele diz, né? Muito antes de Abraão, eu sou. Eu sou é o nome que Deus dá a Moisés. Quando Moisés pergunta como você se chama, Deus diz, eu me chamo Eu Sou. Pode me chamar de Eu Sou. Que é, inclusive, o nome que foi ser mal traduzido como Jeová. Né, usando as vogais da palavra Adonai e as consoantes do tetragrama, confundindo duas palavras. Eu sou é Hashem, não é? Ou Hashem é ele é? Não lembro. Em hebraico, que os judeus falam muito Hashem quando vão falar. Hashem. Isso. Hashem é o nome. O nome. Literalmente o nome. Justamente para você não falar o nome de Deus, porque a gente também não fala, nós católicos,
Também não falamos o nome de Deus. Agora, infelizmente, está pegando uma mania por aí de tentar falar. Você pegar a Bíblia católica, o nome de Deus que nos importa é Jesus Cristo. Esse é o nome de Deus que nos importa. Os nomes de Deus do Antigo Testamento, por uma questão de respeito, não se diz. Então, se você pega uma Bíblia católica tradicional, eu recomendo a do Padre Mato Soares. O Padre Mato Soares fez a tradução direto da Vulgata, que é o padrão de o que está na Bíblia, o que não está na Bíblia, etc. E o texto dele é muito bonito. É fácil de achar em sebo. Se procurar num sebo, até na internet, sebo na internet, você acha. Tradução do Padre Mato Soares. É o que eu recomendo. Mas você pega uma Bíblia tradicional como essa, você vai ter o Senhor quando tem um nome de Deus, o Deus quando tem outro nome de Deus. E o Todo-Poderoso quando tem ainda outro nome de Deus. Já os protestantes, eles botam o nome de Deus até como nome de loja. Né? É sério. Verdade. O cara, qual vai ser o nome da minha loja? Aí o cara pega, vai lá e bota um nome. El Shaddai. É um nome de Deus, Deus Todo-Poderoso. Eu já vi esse nome em alguma loja. Ah, certamente. Ah, eu conheço. Conheço. Agora, um judeu morre antes de falar, por uma questão de respeito. A gente, justamente aí voltando, a gente tem essa vantagem. Que Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho, se fez homem. Na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo é uma só pessoa com duas naturezas. Natureza humana, que ele herdou inteirinha de Nossa Senhora, e a natureza divina. Então, quando ele fez isso, de uma certa maneira, ele elevou toda a humanidade. Porque, de repente, toda a humanidade que antes era criatura, criada à imagem e semelhança de Deus, passou a ser connatural de Deus. Que nem eu sou seu connatural, nós temos a mesma natureza humana. Nenhum cachorro tem a mesma natureza do outro, uma estrela tem a mesma natureza da outra, uma árvore tem a mesma natureza da outra. Eu não tenho a mesma natureza da árvore. Mas eu tenho a mesma natureza de Deus. Não é espantoso? Sim. Né? A encarnação do Verbo é isso. O próprio Deus se fez um de nós. É espantoso. Como que Deus se faz homem? O infinitamente grande se torna pequeno. Eu acho que você estava na aula que eu falei disso, lá no Educandário. Muito interessante mesmo. Eu assisti muitas aulas. O infinitamente grande se torna um bebezinho, indefeso. E passa a vida indefeso. Ele poderia ter se tornado direto imperador romano, se quisesse. Poderia ter se tornado direto o chefe de uma frota galáctica de discos voadores que aterrissasse na Terra e dominasse tudo. De boas. Mas não, ele se tornou um bebezinho para um casal que não conseguiu quem os hospedasse, uma cidade que estava lotada por um motivo burocrático qualquer dos romanos, e acabou nascendo numa estrebaria. Numa noite fria, os bichinhos lá da estrebaria, vaca e burro, que ficaram soprando em cima do neném para o neném ficar quente. É por isso que tem, você nunca viu no presépio? A vaquinha e o burrinho. Não sabia. Soprando, porque foi no auge do inverno, né? Hemisfério norte. Eu já gostava de bicho, agora eu gosto mais ainda. Os bichinhos lá soprando em cima dele. Deus que se fez um nenenzinho. É isso que a gente comemora na festa da Epifania, no dia de Reis, 6 de janeiro, quando chegam os Reis Magos. A gente comemora o Natal quando o Nosso Senhor nasceu,
como bebezinho, a gente comemora o dia de Natal, né? Mas esse reconhecimento dele, né? Eu digo isso porque foi o que você fez agora, né? Essa sacação. E os 3 reis magos que sacaram lá pelos meios deles, pelos estudos deles, eles sacaram que tinha nascido o neném, o menino Deus, e foram lá levando presentes simbólicos para ele, né? Ouro, incenso e mirra. Ouro, porque um rei merece o que há de melhor, o que há de mais caro, etc., que é o ouro. Incenso, porque Deus merece incenso. E mirra, que é uma coisa que se usa para... usava, né? Para embalsamar, porque eles já percebiam a morte que ele ia ter. Pelos estudos lá dele. Eram os reis magos, afinal de contas, né? Triste, né? Presentear um bebê com o fruto que seria o destino dele, né? Mas é um destino que é um destino, por um lado, extremamente doloroso, né, que a gente vê na cruz, mas por outro é um destino extremamente grandioso, Sim. Né, que é o que a gente vai inclusive ver na segunda parte dessa aula, que é nos fazer filhos de Deus. Nos dá a possibilidade da salvação. Eu ia falar isso, a acessibilidade, né? É uma coisa que vai nos ajudar tremendamente, né? Todo ser humano, na verdade, a partir daquela morte de cruz dele, que eles estavam lá marcando ao dar aquela mirra, marcando, homenageando, de uma certa maneira, todo ser humano passou a poder ir para o céu. Está acima dos anjos. Depois você me explica direito essa parte. É justamente a segunda parte da aula de hoje. Ah, sim. Né? E por isso que é tão importante a gente entender a Santíssima Trindade, para a gente poder entender isso, né? Porque o que acontece? A gente não pode cair em erros. Existem erros para burro possíveis, e sempre alguém já caiu neles, a igreja já explicou. Então eu tenho um livro aí em latim, De Trinitate, dessa grossura, só sobre a Santíssima Trindade. Olha. Que pega todos esses erros. Se você tiver precisar de explicação de algum, né, eu pego e vejo aquele. Mas, por exemplo, os patripacianistas achavam que Deus Pai tinha morrido na cruz junto com Nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo. É um erro. Não aconteceu. Não é assim que a banda toca. Né? A Santíssima Trindade, na verdade, como diz o sábio conselho do Catecismo Romano, vale muito mais a pena a gente aceitar pela fé a existência de Deus Pai, que não é Deus Filho, que não é Deus Espírito Santo, de Deus Filho, que não é Deus Pai, que não é Deus Espírito Santo, de Deus Espírito Santo, que não é Deus Pai nem é Deus Filho, mas é o amor dos dois. Aceitar que o Filho é gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas, e pelo Espírito Santo falaram os profetas. Quer dizer, a gente pegar o que está no credo e aceitar isso, sem tentar ir mais longe nisso, porque nós, como eu falei, estamos, em relação a Deus, nós estamos mais longe do que a pulga do cachorro está em relação a gente. Então a gente entender o que Deus é, você não entende nem o que a gente é, mas mesmo assim, cada um que tenta explicar, sempre acaba caindo numa fórmula trinitária, né? Freud com id, ego, superego, e por aí vai, né?
a gente só pode cair em confusão. Então o melhor é a Santíssima Trindade, a gente aceitar ela como ela é, pela fé, e não ir além disso. Agora então vamos fazer esse intervalinho. Segunda parte a gente fala de paternidade divina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.